Olá a todos! Vamos falar hoje um pouquinho de série. Marcelo Naranjo, bem-vindo ao Página Triplo. Vamos bater um papo. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está assistindo a este vídeo. Que bom que você está aqui conosco. E agradeço ao Yuri pelo convite para falar de temas que gostamos e curtimos. É porque a gente ama quadrinhos, lemos livros, mas também adoramos ver um bom filme, uma boa série, assim, Sem porque dúvida. é gostoso demais. Nara, antes de eu pedir para você se apresentar, sei que talvez alguém assista a gente talvez não te conheça, eu, Yuri, quando descobriu sobre a série, foi meio que zapeando pelo catálogo do Star Plus. Eu fui assistir um filme e apareceu assim, em breve, Shogun. Eu não fazia ideia dessa série. Você também foi pego de surpresa? Eu, eu fiquei sabendo um pouco antes dela estrear, por aquele portal da Microsoft, que publica um monte de notícia aleatória o dia inteiro. Inclusive, possivelmente, às vezes eu abro sem querer o portal e vi a foto ali, Shogun, falei, eu já cliquei para ver. E quando eu li a matéria e falou do alto investimento que teve, né, que falei, opa, já é um tema que me interessa. Investir uma bala, já deixei programado, vou assistir. Isso faltando tipo 2 semanas para estrear, foi muito engraçado a coincidência assim. E eu converti no mínimo umas 5, 6 pessoas para assistirem por minha conta, porque eu ficava empolgado e contava o que eu estava assistindo, que eu estava gostando muito, e teve mais gente que por minha conta começou a assistir. Na redação, inclusive, onde eu trabalho, o pessoal acabou curtindo também. Foi Que divertido. da hora. Eu Foi também, divertido. foi a mesma surpresa, foi 2, 3 semanas antes, mas esse aí foi zapeando. Mas essas notícias aí do Google que você comentou, da Microsoft, eu também tenho. De vez em quando aparece umas coisas bem besta, mas essa aí, o post, É, até a imagem de fundo foi o que eles, me eles, atraiu. eles fazem umas matérias clickbait que dá até vergonha, mas quando eu vi lá Shogun, eu já sabia da série original e do livro, eu falei, opa, que é isso aqui? É verdade. Então, cara, rapidinho, apresenta pra galera, conta um pouquinho de você e de que redação que você estava falando. Eu sou Marcelo Naranjo, desde o ano 2000 faço parte da equipe do site Universo HQ, falando exclusivamente sobre quadrinhos e seus derivados. Desde 2015 no podcast Confins do Universo. Desde não sei que data, fazendo live de segunda-feira com resenhas de títulos e quadrinhos. E tem 2 anos que eu estou trabalhando no editorial da editora JBC, trabalhando com novels, mangás e quadrinhos nacionais. Aí, Basicamente, resumidamente, é isso. legal. Então, vamos se aprofundar nessa série, que o Naran já deu um spoilerzinho, brincadeira, não é spoiler. Essa série é baseada num livro, né, de 1975, se eu não estiver enganado, do James Cleveland. Já foi feita uma série, né, uma minissérie, né, nos anos 80, né, que inclusive muito pessoal mais antigo comentou que assistiu na televisão. Uhum. E Isso, em passava, 2020, só para não. contextualizar, passava na Globo. Legal. E pela minha memória de infância, tá? Posso estar errado, mas eu acho que era somente aos domingos. E fez um barulho na época que meu pai queria assistir, eu acabava assistindo junto, tá? Só para lembrar. Eu era criança ainda, tem 8 anos, alguma coisa assim, mas marcou assim, eu lembro desse seriado na TV.
Ah, que legal. E em 2024 foi feito esse, digamos, remake, essa revisitação ao livro, Uhum. né, do autor e, claro, aproveitando a série original. E eu, como peguei uma mania meio chata de pular os créditos, para mim, não sabia que era livro, não sabia de série original, fui pego totalmente desprovido de qualquer base, e o primeiro Uhum. episódio já me prendeu. Essa foi uma série que, por ser mais curta, eles têm que te prender logo, e aí a gente vai pesquisando e tudo mais. Uhum. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que essa série, eu já pensava, será que vai ter segunda temporada? Mas não é isso. A curiosidade agora vai minha. Eu sou um leitor mais recente, Nara, de mangás, principalmente mangás de samurai. E a temática é maravilhosa, a época, Uhum. se utiliza muito a Batalha de Sekigahara como base de histórias. Para você Uhum. que é um leitor mais veterano, Nara, te surpreendeu a série? O que você viu ali que você não viu, talvez numa página de mangá, ou algo que eles se inspiraram? Não, o que eu achei muito bacana foi a maneira como, embora a série seja ficcional, depois eu fui ver no Google da vida que os personagens efetivamente existiram. O próprio inglês ali no meio da confusão, ele existe, foi uma pessoa que existiu mesmo, esteve no meio daquele furdunço todo. E como muitas vezes a realidade é mais incrível que a ficção, né? Eu acho que isso tornou tudo mais crível, saber que boa parte do que aconteceu ali tem paralelo na realidade, né? Então, isso foi deu um gostinho, um sabor especial para agregar no interesse pelo seriado completo. Eu achei isso impressionante. E fora outros detalhes aí que a gente pode analisar, como o elenco, né, a produção, teve um conjunto de fatores aí muito felizes. Até o momento, meu seriado favorito do. E sendo que estrearam outros muito bons já, bastante gente falando, mas para mim, o meu seriado favorito até o momento, em 2024, é Shogun, É, sem dúvida. é, Inclusive, quando é, acabou, fiquei triste, porque toda terça-noite eu já ia lá, oba, por volta de 11 horas é quando eu consegui assistir e já tá fazendo falta. já, é verdade. Ela virou uma série que eu dei uma maratonada um pouquinho que eu não Uhum. consegui assistir dia após dia, mas eu fiquei com medo de querer mais, sabia? De o É, pessoal estender e não ficar legal. a partir do sétimo episódio, em especial o oitavo e o nono, foram aqueles que quando acaba, aquela vibe das melhores fases de Game of Thrones. Uau, e agora? Nossa, É verdade. isso é muito Você bom. sentiu algum episódio ficar um pouco arrastado? Porque eu lembro se no quarto ou no quinto episódio eu olhei, eu assisti e falei, cara, será que eles vão esmagar um pouquinho, ficar arrastado, perder o interesse? Aí no episódio seguinte eu falei, não, 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 não. Os caras sabem o que fazem. Os caras sabem muito o que fazem. Não, sabe. Tem bastante história pra contar, né? E foi engraçado que quando eu comecei a assistir, eu tinha recentemente terminado o Monarch Legacy of Monsters. E a atriz que faz a Mariko, que é a Anna Sawai, não sei se é assim que pronuncia. Ela que faz a Mariko, quando eu comecei a assistir Shogun e ela apareceu, eu falei, ah, pronto. Só falta aparecer o Godzilla, porque eu tava associando a imagem dela com o cenário que eu tinha acabado de assistir, né? E foi engraçado, porque em pouquíssimo tempo eu esqueci Godzilla, porque ela também é uma das que rouba a cena. Ela, o que faz o Toriyama, Toriyama não, Toranaga. o Toriyama. Toranaga, não, já caí nos mangá. O que faz o Toranaga também, todos os artistas ali, a grande maioria, tirando o inglês, eles roubam a cena, eu esqueci, apaguei o Legacy e foco no Shogun. Foi interessante isso. Inclusive, ele tem participação na Marvel, ele participou do filme do Wolverine Imortal, ele participou do Cara, ele, filme ele quem? Só pra. o Toranaga. O Toranaga é Ah, o o ator? ator. Isso, é Hiroiki Sanada. Ele Ah, faz o vilão do tá, Wolverine Imortal, ele tá. faz um vilão no Ultimato, que luta contra o Gavião Arqueiro quando ele tá como Uhum. Ronin. Ele é um ator que já tem muitas produções em Não, Hollywood, é um cara, ator. ele é muito bom, ele rouba a cena. Não só ele, né? Ele, a atriz que a gente acabou de falar que faz a Mariko. Eu gostei muito, muito, muito também do que faz o Yabushige. Eu acho que é assim que fala, Yabushige. É,
Tô vendo o nome dele aqui, Tadanobu Asano, que é aquele que também é um lord, né, que tem terras e tal, que faz o ele se submete, ele é um vassalo, acho que é a palavra certa, né, do Toranaga, só que ao mesmo tempo ele tem medo, porque estão em guerra, ele tem medo do outro lado vencer e matá-lo, e ele faz alianças meio às escondidas. E ele é muito bom, ele convence demais, ele é engraçado até em alguns momentos, Ele é uma né? ligação interessante da série, porque ele. Uhum. É, lembrando sempre que, para a galera que não assistiu, a gente vai ter que dar spoilers, porque senão a gente não consegue falar direito. Já faz um tempinho que a série saiu, então dá para o pessoal maratonar com tranquilidade. Mas esse personagem, ele é um personagem que, se você olha só a superfície, parece que ele é um cara que joga nos dois lados, ele brinca. Não, ele tem um objetivo, ele é fiel ao Toranaga, mas ele tenta ao mesmo tempo achar o melhor para ele e a região que ele está. Então ele tem uma certa identidade assim, você fica meio bravo com ele em algum momento, em outro momento você entende o lado dele. Ele é um personagem muito denso, muito da hora, muito interessante. Uhum. Sim. Eu acho que é legal contextualizar a história, né? Para quem não assistiu, basicamente Sim. o inglês, deixa eu ver o nome dele aqui, do ator. É John Co- Thorne. é, isso, no seriado, né? Que ele é chamado de Isso, Anjin Sama, né? Sama, exato. Com a maneira como os japoneses se referem a ele. O nome do ator é Cosmo Jarvis. Então os ingleses estão chegando no Japão, acho que é século XV, século XVI, por aí. Aham. E no Japão, recentemente tinha falecido o Shogun que seria tipo o senhor da bagaça toda, e 5 clãs estão presos a entrar em guerra por conta do poder. Bem nesse instante, o inglês chega. Qual que é a ideia do inglês? Ele veio a mando da Marinha da Inglaterra para também abrir um canal de comércio com o Japão, canal qual naquela época é dominado pelos portugueses. Os portugueses já estavam lá, já estavam implantando o cristianismo, né? E se aproveitando para ganhar muito dinheiro com isso. E o inglês vai na intenção de não, 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 não. Nós vamos também ter a nossa parcela aqui nesse comércio, nós vamos abrir caminho. E aí ele tem que enfrentar, só que ele não é bem recebido, porque eles naufragam, né? Ele chega lá, tá só o bagaço no barco, eles são tomados justamente por um clã que é fiel ao Toranaga, toma os canhões dele, o pessoal dele, tudo. E aí você tem começa para mim o grande sacada, possivelmente, infelizmente eu não li o livro, tenho vontade, mas a grande sacada de tudo é o choque cultural. Sim, O choque cultural entre um europeu daquela época com o povo japonês daquela época é uma coisa que é fantástica. É uma fantástica. A todo momento, os dois lados, um não se conforma com o outro, né? Ele é um cara que ele não quer tomar banho, meu. Um banho por semana tá bom. Os japoneses tomam banho todo dia. São asseados. E o cara lá, eles falam, é um porco, né? É um selvagem esse cara. exato. E do lado dele, ele vê ele considera bobagem, né? Mortes pela honra, tipo, ó, você não podia fazer isso, você fez, corta a cabeça, se mata, suicídio, né? Como chama suicídio? Sepulcro. Vamos lá, pode, eu vou lá e corto sua cabeça. Ele fica horrorizado, ele fala, que é isso? Esses caras são selvagens. Ele fica assustado, né? Então tem um choque cultural em relação a tudo, tudo. Eu estou dando exemplo aqui do que me veio primeiro Ah, à fora a mente, mas... religião, né? A religião, como ela é feita, porque eles têm a religião no Japão, Uhum. os cristãos estão lá colocando o cristianismo, até causando conflitos, e ele Uhum. é um protestante, um inglês protestante. Sim, Ele é, ele ele é um ofende a todo momento os portugueses em função da religião, eles se odeiam. exato, e essa questão implica em vários momentos de ruptura, porque como ele não fala japonês, ele precisa de alguém que fale o japonês para ele. Ele não quer que os cristãos, né, façam isso. Aí tem alguém que faz isso, só que esse alguém tá nos dois meios. Cara, são dualidades legais, são coisas reais, né? A gente sabe que Não. existiu, mas que a gente não tem noção de como fez diferença, né? Nessa mudança toda de paradigma. Essa série, cara, é difícil Eu explicar ela para tentei, quem não assistiu. eu assisti legendado, tem uma parte que Uhum. eu ri muito logo no começo, porque ela diz que vai traduzir para ele, né? E tem muita coisa ali que ela teria que traduzir do português.
Só que eles transformam o português em inglês. Sim. Para quem está assistindo, o público norte-americano que está assistindo, eles não vão escutar as pessoas falando em português, eles escutam falando inglês, eles falam inglês uma parte ali, né? Então, isso provocou no meio uma confusão no começo, que eu falei, o que está acontecendo? Mas tudo bem, a gente releva, né? Sim. Que é um ponto legal. Quem fala japonês, eles não trazem para o inglês, nem para o português, continua falando japonês a série inteira. Isso foi um acerto muito grande. E a série original, da década de 80, na primeira adaptação, todos os primeiros capítulos não tem legenda. Não teve legenda nem dublagem. Porque a intenção foi que quem assistisse ficasse tão confuso quanto o inglês quando chegou no Japão. Caramba! Foi. Eles simplesmente optaram por não. Para quem não entende o idioma, não saber o que está acontecendo, para se sentir tão confuso quanto o Anjin-san, até o momento que ele começa a arranhar e aos pouquinhos ele começa efetivamente a conseguir conversar em japonês com as pessoas. E nesse meio tempo você tem a Mariko, que ela virou adepta do catolicismo. Catolicismo ou cristianismo? E acho que eles falam como cristianismo. Do cristianismo, e ela aprende o português, né? E ela passa a ser tradutora do Blackthorn. Ela passa a ser do Anjin-san, que é a mesma coisa, tá? Blackthorn é o nome dele, Anjin-san é como chamam ele no Japão. Ela passa a ser a tradutora para os demais participantes poderem, para os demais japoneses poderem entender do que eles estão falando, o que está acontecendo, para ele entender, porque ele está no meio de tudo que está acontecendo. Os caras se interessam nele por conta dos canhões, né? Exato. Você vai ensinar, você tem os canhões bons aí, você vai mostrar pra gente como lidar com esses canhões, né? Que eram melhores do que eles tinham a mão na época, até então. Eles querem utilizar como arma de guerra, porque está começando efetivamente uma guerra. Porque os outros 4 clãs resolvem se unir contra o Toranaga. É que o Toranaga, ele é o grande estrategista, é o grande cabeça, é o mais inteligente que tem ali. E os outros clãs sacam isso e não querem que ele tenha o poder, resolvem se unir. O Shogun deixou um filho, e esse filho também é motivo de disputa. É uma teia de interesses que vai contaminando tudo e você não sabe para onde está indo. E o Toranaga, todo mundo se acha, esse cara vai apanhar, esse cara vai morrer. E o cara inteligentíssimo vai bolando estratégias para ir lidando com essas diversidades e tentando, do jeito dele, reverter o jogo para ele sim ficar ter o poder em mãos. E o inglês ele aproveita e coloca no meio da trama toda. Se aproveita também no inglês. Como ele se aproveita de todo mundo, para falar a verdade, porque o cara é um gênio. Ele simplesmente usa as pessoas como fins para atingir seus meios. Não, como meios para atingir seus fins, doa a quem doer. É um personagem interessantíssimo. Não, e não só isso. Mas não é nenhum santo. Pelo contrário. Não só isso. A gente sabendo quem que ele é na vida real, né? Que ele é baseado no Tokugawa, no clã Tokugawa. Para quem estudou a história do Japão, sabe que foi o clã que perdurou mais tempo no poder, que instaurou a paz. Então a gente meio que sabia que ele ia ganhar no final. Quem foi às cegas, acho que deve ter ficado ainda mais surpreendido. Você sente que ele é um cara tão preparado para o objetivo dele, que até na situação que ele perde um filho, ou ele fala com o filho como se o filho desse um tempo a mais para ele lutar, senão ele teria perdido, entre outras coisas. Ele sente cada perda de pessoas que ele considera como uma família ou como aliados muito fortes. Mas ele sabe que se ele não deixar ir, fazer a perda acontecer, ele vai perder algo maior, que é o Japão, e esse caminho seria... ele deixa claro que ele está lá para, na visão dele, para ele salvar o Japão, e não o clã dele. Ele é, acima de tudo, o Japão. E ele faz com o objetivo de dominar para pôr ali o ponto de vista dele e obrigar todo mundo a segui-lo. Né? Não é uma pessoa fácil, mas não. era o que tinha na época. Aí, uma coisa, Nara, a série é maravilhosa, eu acho que ela é uma série que tem que ser assistida mesmo, tem muito material bacana, realmente é difícil até a gente escolher o que assistir a gente pode falar também uma coisa que faltou, do ponto fraco da série, que é a atuação do ator inglês. Me desculpe, mas ele destoa. Ele destoa. Os atores japoneses estão tão bem, mas tão bem, estão num nível tão alto, que o ator inglês, não é que ele seja ruim, mas ele não atinge o patamar de interpretação dos atores japoneses e ele acaba, em certos momentos, destoando. Ele fica 6 episódios.
A Só isso. emoção dele é Ele estranha. tá sempre assustado, sempre assustado. Chega um pouco que você fala, tá, meu, você já não tem mais que tá assustado, já era. Então, até um certo exagero na interpretação dele que acaba destoando do trabalho do pessoal Bastante. dos outros núcleos ali, junto E com ele. não só Né? isso, né? A passagem de tempo, em alguns momentos, eu achei ela estranha. Eles depois falam, passaram-se 2 anos, 1 ano, mas você não sente. Isso me estranha um pouquinho só. Bem de leve, mas me estranha um pouco. Mas a atuação dele é o ponto mais crítico para mim da série. Lá pro sétimo, oitavo episódio, algo que eu achei muito bacana foi que aos pouquinhos, ele assimila a cultura local e Sim. ele começa. Ele não é mais a mesma pessoa. Não, de jeito nenhum. Inclusive, no primeiro episódio, tem um lance que eu achei sensacional quando eles estão indo para Osaka. Pode ser Osaka? Onde tem o porto. Acho... isso. Isso Eles mesmo, estão. onde fica a sede do, É, digamos assim, é, do clã geral, onde está o é, príncipe e tudo mais. eles estão no porão do navio discutindo. Ele está discutindo com o padre. O padre não, ele está discutindo com o timoneiro espanhol. Discutindo com que Isso. ficou amigo dele no começo do seriado. E ele fala assim: como que eu vou viver no meio de selvagens? Ele falou: selvagens? Vai pra proa. Dá uma olhadinha na casa dos selvagens. E quando ele sobe, ele dá de cara com aquele porto que nem na Europa não tinha algo daquilo lá fantástico, com o castelo do Shogun no fundo. Uma coisa que espanta ele e a maneira como a cena é mostrada espanta a gente também. É Né? verdade. Por ser o, por conta de ser como naquela eles época. eram organizados, Ah, limpos, com tudo no seu processo então. certo. E tem isso, lá pro sétimo, oitavo episódio, que ele tá um cara barba feita, banho tomado todo dia, arrumadinho, com espada na cintura. E ele volta a reencontrar um dos companheiros dele do primeiro episódio, que chegaram com ele de navio. Eles entram numa discussão meio ríspida e o cara acaba pegando pesado com ele. Ele dá um belo de um soco na orelha do cara. O cara cai no chão e ele dá uns socos no cara, tipo, você é um lixo, você não é igual. Nós não somos mais iguais. Fica nítido isso. Tipo, ele não é mais o. Ele é outra pessoa, ele não consegue se enxergar naquela cultura ali mais. Isso Sim. é uma coisa marcante, eu achei. Achei que realmente uma cena Bom, emblemática. uma coisa que também decorre é o relacionamento dele com a Mariko, né, a sua intérprete, a sua tradutora, Uhum, e ele deixa claro que ele tem uma família na Inglaterra. Até entendo, ele parece que tá querendo, ele vai acabar ficando no Japão ali em definitivo, uhum, por algum motivo. Mas ele fala dessa família e me deixou isso em aberto. Se realmente essa família existe, se ele falou simplesmente para criar mais amizade com ela, ou se realmente elas não existem. Ele falou isso, sabe, para ter uhum. um, É verdade. É jogado uma ali, jogada. em momento nenhum a gente volta a ter informações sobre isso. Esse foi o único Porque, momento. Eu acho que ele jogou com ela. Como ela tem um filho, tinha um casamento, ele falar que tinha uma família também meio que humanizava ele mais, tornava eles mais próximos. Eu senti que foi isso. Mas pode ser que ele tenha a família e simplesmente um dia ele tenta voltar lá. mas ele tem a intenção de voltar. Que o azar dele, porque o Toranaga não vai Então, voltar nada. Do jeito que for, não vai voltar, não vou deixar. Sem ele saber, claro, né? exato. Então, literalmente, ele vai ficar querendo. Exato. E não só isso. Essas mudanças que a gente falou, tem momentos de situações de luta, de batalhas que são resolvidos quando você não espera, que eu acho que a gente já pode caminhar para o final, literalmente para o final do nosso papo e também para o final da série. Uhum. O que era esperado era uma grande guerra, uma grande batalha, o momento em que todo o orçamento seria usado, né, que a gente brinca, né? O momento do grande estrondo, né? Que é o que a gente viu em Game of Thrones e outras séries de época assim, que Uhum. tinham essas batalhas. Mas isso não acontece. E não só isso. Tem um momento que o Toranaga explica todo o plano, toda a situação pro seu amigo, não Uhum. amigo, que ele acaba fazendo comitê sepulcro. É bom, Nara. Você achou o final bom? Porque eu gostei bastante. Ele não é É, anticlimático. Para mim, ele é inteligente. Até é, demais. pra mim ele condiz com o andamento da série. E a batalha é sugerida, é mostrado só o início da batalha com os líderes de cada clã conversando antes que ela efetivamente eclodisse. Ali fica nítido quem levou a vantagem, que foi ele. E não tem, nem precisa ter. A gente entende o que aconteceu. Eu acho um final bem satisfatório. E pelo que eu andei
lendo, parece que o sucesso foi o que eles esperavam e tem a possibilidade deles fazer uma segunda temporada, não mais baseada em livro, mas baseada na vida real do personagem, do que aconteceu com ele dali em diante. Não sei se vai andar, mas eu achei que não deixa de ser interessante, porque a gente sabe que aconteceu bastante coisa depois, né? Ele Sim. implantou um regime próprio dele, que durou dali em diante por, sei lá, 200, 300 anos, não sei quanto tempo foi, mas foi a partir dali quando ele realmente muda a história do Japão. Foi um dos Então, últimos regimes antes do Japão deixar de ser um filme, se não estiver enganado. Aí depois daquele começa a história do Japão se abrir, ter que entender que se não acontecer isso, a troca de cultura vai ser um problema. É bizarro quanto a realidade é tão maluca que a gente fala, é baseado nos personagens, tem muita fantasia, mas a gente sente alguns pesos do. Cara, as casas de chá, como eram utilizadas, a parte que a gente estava falando de como a palavra era muito importante. Tem uma situação que é ele tentando falar japonês, que ele fala, se tocar em tal coisa, você morre. E acontece, a pessoa se mata porque descumpriu a ordem. Todos esses detalhes que a cultura japonesa realmente é real. A gente sabe o que não é, o que não é. Que é o que eu acho que trouxe a série, ficou tão pé no chão. Então, cara, agonia. Você terminava o episódio e falava, rapaz, isso é muito bom. Então eu acho que. Ah, sim, espero que sim. essa temporada seja E tão boa quanto isso que se você está tiver. falando, tem a cerimônia da casa de chá mostrada com toda a calma entre um casal, eu achei aquilo fantástico, né? Pô, são vai horas ali. A cerimônia, na verdade, ela é lenta propositadamente. Eu escutei que fazia sentido essa cerimônia até por ser, vamos supor, tá para entrar em guerra, duas pessoas, os líderes, a cerimônia é uma chance deles conversarem com calma, sem ódio, para terem a chance de conversar. Esse é um dos intuitos dessa cerimônia do chá. Ali o casal buscava reconciliação e depois de 2 horas ele toma um toco maravilhoso que eu dei uma risada que eu falei, não, rapaz, podia ter dormido sem essa, mas enfim. Mas é isso. Mas é isso. E, Nara, claro que a gente não. Já que nós amamos quadrinhos, a gente tem que falar sobre alguma coisinha. O pessoal que depois que assistiu o Shogun vai falar: amei isso. Claro, tem um livro, baseou a série. Se tiver disponível, a gente até depois deixa na descrição do vídeo aqui o pessoal ir atrás. Até eu vou atrás também, porque se tiver disponível eu quero ler, também achei curioso. Mas o que você indicaria para o pessoal ler, Olha, baseado na, nesse mundo de samurais e. na JBC, por conta, isso já foi falado em live da JBC, por conta do seriado, foi relançado o Blade. Ele Olha, está de volta desde o volume 1, Blade, Elemento do Imortal, está de volta, História de Samurai, em função do seriado. Tomou-se a iniciativa de colocar novamente à venda esse título, que é um dos grandes títulos do gênero, só que aqui envolve um pouquinho de fantasia, ele é um samurai que ele é imortal, literalmente imortal. Ele tem uma espécie de verme no sangue, e se ele toma uma espadada, segundos depois que tirar a espada, os vermes reconstituem aquele local da ferida. Ele não consegue morrer, só que ele é um cara que está sempre envolvido em contendas, matando gente, e ele não quer mais viver. Ele quer ter o direito de morrer. E ele encontra uma monge que entende também da situação, e ela também é imortal. E ele fala: se eu fizer uma promessa de matar 1000 vilões, 1000 pessoas ruins, terei direito ao descanso? E ela fala: terá. Então ele sai nessa saga de literalmente matar 1000 vilões para ter o direito a ter um descanso definitivo dessa situação que ele se encontra. É um mangá para adultos, né? É um mangá maduro, uma linguagem com muita violência. O traço é lindo, lindo, lindo. Tem páginas aqui que a sensação que a sensação não, ele faz a lápis, isso não é possível. Não sei se dá para ver, mas tem algumas páginas que a arte é incrível e tem sim, para mim não pode ser, é nanquim, eu não sei, tem páginas que são desenhadas dessa maneira e tem muita. Vamos ver se tem alguma página aqui sem tanta violência. Tem muita pancadaria, né? Todo momento você é o tem. estilo do mangá, né? É bem interessante esse mangá, bem divertido. Para quem gosta do gênero, recomendo. Que legal. Outro que eu recomendaria para quem
gosta de samurai, é uma pegada um pouco diferente, é o Lobo Solitário. O Lobo Solitário Clássico. é um clássico, envolve um pouquinho de filosofia da época, né? As doutrinas da época. O personagem principal, enganaram ele, forjaram um crime que ele não cometeu, e a única opção dele é o seppuku, e só que ele tá tão... Ele quer se vingar. Então ele resolve abrir mão de tudo, abrir mão da própria vida e do filho, que morava com a mãe, já tinha morrido, o filho pequeno. Ele abre mão da vida dele e do filho para sair numa trilha em busca de vingança. Então esse é o início do Lobo Solitário, quando ele parte literalmente para exterminar o clã que o enganou e acabou com uma vida que ele tinha até então, como um homem sério e honrado. E a pau vai comer. Só que com muita filosofia de fundo. Então também é um mangá de samurai que eu reputo que tem que ser recomendado. E sempre tem que estar em catálogo. Eu acho que está até as primeiras edições estão fora de catálogo, então espero que seja reimpresso logo, porque realmente eu acho que é impossível quem gosta de quadrinhos não falar entre muitos desses mangás. Lobo Solitário e Vagabond também o pessoal sempre cita como um mangá assim, para você ler. E eu vou pro que o pessoal gosta de não dá para pegar uma série, vamos de one shots. O Preço da Desonra, que o Pipoca trouxe aqui, é um quadrinho muito bom. A temática é a época, mas é um tomador de promessas, de promissórias, e ele vai em busca dessas promissórias para cobrar com vida, e todas elas são baseadas em momentos que o cara só tinha uma escolha, ou ele fazia essa promissória e tentar e seguir a vida, ou ele era morto em combate. E, cara, tem momentos espetaculares. Tem uma que ele vai tomar a promissória de um senhor, que os filhos abusam dele. Ele resolve a situação. O cara, você vê que ele é um cara que a presença dele já dá um impacto. E o segundo é um que eu vou... A história é muito boa, mas a arte... Aí a arte é um desbunde, que é o Tank, do Sérgio Top. É um quadrinho que a figura trouxe maravilhoso. Também a história também baseada em clãs de samurais, essas situações que a gente viu na série. Mas é que a arte do Top... Você pode tirar os balões e só acompanhar a arte. Você vai ter um desbunde maravilhoso. Então, pessoal, séries mais longas, os quadrinhos em volume único são as nossas dicas também de leitura. E para encerrar, Nara, o que você está assistindo depois de Shogun? O que acariciou seu coração? Eu tô assistindo desenho animado. Boa! Eu tô assistindo 2, na falta de um. O X-Men. 97, né? X-Men 97, que tá bem interessante. Tem muitos animes que eu deixei passar e que eu tô corrigindo o erro agora. Comecei Full Metal Alchemist, que é sobre os dois irmãos alquimistas, que eles perdem um perde uma parte de um braço e uma perna, e o outro perde o corpo inteiro, mas o irmão consegue colocar ele dentro de uma armadura, porque eles tentaram fazer uma transmutação e trazer a mãe de volta à vida, deu errado, e eles estão no universo dessa história, eles estão tentando recuperar os corpos deles, enquanto eles vivem diversas aventuras. É bem divertido, muito bem feito. E o X-Men, que tá todo mundo comentando aí, que tá bem interessante de assistir também. Só isso, eu devo estar assistindo mais coisa, é tanta coisa que eu não consigo mais filtrar o que eu estou assistindo. Eu preciso anotar, eu esqueço. A gente não para. Sobra um tempinho, a gente assiste um negócio. Sobra um tempinho, a gente assiste um negócio. A gente fica doido, coisa demais. Aí Mas no quando momento... confunde, às vezes lê em vez de assistir, assim vai. Gente, outro dia eu comecei a ler um quadrinho não mangá, como se fosse um mangá. E só fui. Aí eu falei que eu tô ficando louco, não é possível. O que eu tô fazendo? Eu já peguei um dia reassistindo um filme que eu tinha assistido há pouco tempo, eu parei e falei, mano, não, volta. E eu tô numa vibe de filmes antigos, então eu assisti no Rastro de Ódio, que é um filme do John Ford dos anos 60 de Velho Oeste. É meio confuso, mas é bom pra sua época, assim, então eu tô nessa vibe, assim, tô colocando aquelas séries que eu deixei passar também em dia. Tô assistindo Filhos da Anarquia, os seriados motoqueiros, que eu tô achando bem bacana, o pessoal sempre elogia muito, e eu tô aproveitando que tá disponível para assistir, porque tem muita coisa que a gente quer ver e saiu de catálogo até voltar. Sim. Eu vi o problema dos três corpos. Achei bem interessante. Gostei.
Eu preciso parar Gostei para mesmo. É que é Apple TV. É mais um streaming que a gente tem que É assinar. Netflix. É Netflix? Netflix. Ah, então beleza. Opa, então eu que tô confundindo. É que é Não, muito streaming. é. Não, esse é Netflix. Eu achei bem legal. Adorei o final, inclusive. São 8 Opa, então. episódios, o quinto, já aviso que o quinto é o clímax. O quinto é aqueles episódios que você faz assim, "Ah!", mas ok, continua e o fechamento eu achei muito justo. Tô curioso pelo Oh, que vem aí. então já vou tentar Então, maratonar. são 3 livros, então são 3 Ah, temporadas fechadas e se passam em épocas diferentes. Então a legal. primeira trama se fechou, vamos ver o que vem aí na segunda trama. Que legal. Então já fica aqui a minha ideia. Eu vou tentar maratonar a primeira temporada para chamar o Nara de volta e falar dessa série aí. Maravilhosa. Chama, essa dá um nó na cabeça, é muito boa. Ah, então eu gostei. Então, pessoal, agradecer ao meu querido amigo Marcelo Naranjo por participar aqui desse papo maravilhoso sobre Shogun. Fica sempre convite para voltar. Acho que se não for o problema dos 3 corpos, alguma outra coisa a gente traz ele de volta para bater um papo. Nara, fica aqui a abertura para você deixar o abraço para todo mundo e divulgar suas redes sociais, convidar a galera a te assistir, te ouvir e tudo mais. Um abraço para todo mundo. Você me encontra no Twitter como Marcelo Naranjo, Blue Sky como Marcelo Naranjo, Instagram como Real Marcelo Naranjo. E nos eventos de quadrinhos e afins